E aí minha galera, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área, trazendo aí mais uma videoaula para vocês aí do segundo ano do ensino médio, beleza galera? Bom, espero que todos vocês estejam bem, vamos acompanhar então mais essa videoaulazinha aqui. E eu acabei de ver que eu esqueci de desenhar um pequeno detalhe neste desenho aqui que eu já preparei pra gente, tá? Que é a nossa ponte salina, que não vai ficar muito bem desenhada, porque a gente faz tudo aqui, ó, na hora, beleza? Bom, pessoal, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa pilha, vamos fazer aquele esquema então, vocês pegam aí os exercícios, tá? A apostila que a gente vai estar usando aí é a última apostila do ano, beleza? A quarta apostila, página 406, abre aí no capítulo de pilhas, beleza? E pega aí o exercício número 8 dessa página. Show de bola, galera? Vamos começar então? Vamos todo mundo junto? Partiu! Simbora pra essa parada. Falei... Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Número 8, né? A figura a seguir representa uma pilha com os respectivos potenciais de redução. Beleza, galera? Então, tá aqui, né, a pilha. Os potenciais de redução estão representados aqui embaixo. Essa bolinha aqui do meio é o voltímetro, tá? Se a gente quiser deixar já com um nomezinho. Que vai medir a voltagem da pilha, certo? Certo, mano? Então vamos lá. Continuando. A seguir, estão representados... Ih, estava olhando outra coisa. Sobre as pilhas... Leia e analise as seguintes proposições e assinale a soma das corretas, beleza? Então, com base na pilha que a gente está vendo aqui e nos potenciais de redução, que ele já falou para a gente que são potenciais de redução. Ah, professor, mas e se ele não tivesse falado? Como é que eu vou saber se o potencial é de redução ou de oxidação? Boa pergunta, meu caro ou minha cara, que eu não faço ideia se pensou nesta pergunta. Olha só. Quando a gente observa aqui as reações, é quando a gente vê aonde está o elétron, tá? É onde está o elétron que vai nos dizer se o potencial, se a reação está representando um potencial de redução ou de oxidação. Como assim? Vamos lá, vamos raciocinar da seguinte forma. Primeiro a gente tem que entender, né? Oxidar e reduzir. Qual é a diferença? Oxidar, perder elétron. Tudo bem? Então, quando a gente fala que um átomo oxidou, ele está perdendo elétron. Professor, o elétron é uma partícula de carga negativa. Correto. Então, vocês concordam comigo que quando a gente não, né? Mas quando um átomo perde uma partícula negativa, que é um elétron, vocês concordam comigo então que ele fica positivo? Se ele está perdendo carga negativa, ele está ficando cada vez mais positivo. Tudo bem? Belezinha, galera? Porque olha só, lá no primeiro ano a gente aprende que o átomo ele é composto de partículas como prótons, que ficam no núcleo dele. Os prótons são responsáveis pela positividade do átomo e tem também os elétrons, né? Prótons, nêutrons e elétrons, mas a gente vai ficar falando aqui só dos prótons e elétrons. Elétron, partícula de carga negativa. Próton, partícula de carga positiva. O átomo, quando ele não tem carga nenhuma, significa que ele está eletricamente neutro, né? Se ele está neutro, é porque ele não está apresentando uma carga positiva ou negativa. Ele está neutro, zerado, zero bala. Ou seja, o número de cargas positivas neutralizam o número de cargas negativas e vice-versa. Para o átomo estar neutro, ele tem que ter o mesmo número de carga positiva e o mesmo número de carga negativa, correto? E aí a gente está falando agora de um átomo que está perdendo carga negativa. Ou seja, ele está ficando com um saldo positivo. Sacaram a ideia? Belezinha? Então, só pra gente, quem ainda não entendeu o exemplo, só para ficar claro. Eu tenho um átomo A. Beleza? Um átomo hipotético, A. Esse átomo A, ele tem... Pensa num número. Vou adivinhar o número que você está pensando. 22. Faço ideia. Vamos lá. Um átomo A tem 22 prótons. Beleza? Se você pensou no 22, clica aqui no... Mentira.
Então, ó, ele tem 22 prótons, tá? E 22 elétrons. Tanto que ele está neutro, ele está isento de cargas, ok? Isento de cargas significa que ele está neutro. O número de carga positiva é igual ao número de carga negativa, tá? Ele tem 20... Eita, caraca! Deixa eu botar um P legal aqui, ó. Esse 22 aqui é o número atômico, tá, pessoal? O número de prótons dele. Mas eu vou deixar aqui embaixo, ó, P igual a 22. Então, próton igual a 22 e elétron igual a 22. Quando a gente fala que o átomo está oxidando, perdendo elétron, se liga. Vamos supor que o átomo A perdeu um elétron. Ele tinha 22, não tinha? Tinha. Se ele perdeu 1, vocês concordam que ele vai para 21? Então, indo para 21, ele vai ter um saldo positivo a mais. Olha só, 22 para 21. Eu não tenho um elétron para cada próton. Eu tenho um elétron a menos. Então, esse átomo tem um saldo positivo de uma unidade a mais. Então, esse átomo fica positivo, com uma carga positiva mais 1. Ah, mas e se ele perdesse 2 elétrons? Se ele perdesse 2 elétrons, ele iria para 20. Qual é o saldo positivo a mais que ele tem aqui? Duas cargas positivas a mais do que negativa. Então, a carga dele seria mais 2. Oh, beleza? Então, é basicamente isso. E se o átomo ganha elétron, o que acontece com ele, galera? Bom, vamos voltar então para o zero. 22, sem carga, tá? Agora eu tenho elétron igual a próton, número de carga negativa igual ao número de carga positiva, uma para cada, neutralizou, beleza. Se o átomo ganha elétron, tá? Se o átomo ganha elétron, vamos botar aqui 23. Agora ele tem um saldo negativo a mais. Então, agora ele não vai ter um próton para cada elétron, porque tem um elétron a mais, correto? Carga dele, menos 1. Se ele tivesse ganho 2 elétrons, menos 2. E assim vai, tá? E assim vai. Ou seja, resumo da ópera. Átomo que oxida, perde elétron. Átomo que reduz, ganha elétron. Tudo na carga negativa, beleza? Mexeu na carga negativa, mexeu no átomo. Ou ele oxida ou ele reduz. Show de bola? Show de bola. Beleza, então. Com isso, como é que a gente vai saber, né, voltando lá atrás, qual é o potencial que ele está falando aqui? Vocês estão vendo que a reação química ela fala muito pra gente, né? Ela dá muita dica, olha só. Aqui eu tenho uma reação onde o elétron, ó, estão vendo aqui 2E? Isso aqui é 2 elétrons, tá? Ó, 2E. O elétron ele está no reagente. Elétron no reagente significa que ele está ganhando aquele elétron, ele está, ó, pegando aquele elétron, tá? Se o elétron tivesse no produto, que é o lado direito da seta, vocês olhando aqui, ó, daqui para cá, tá? Então, ó, o produto é o que está sendo produzido. Então, elétron produzido dá a entender que o elétron está sendo o quê? Perdido, não é verdade? Então, quando o elétron está no produto, a gente tem o potencial de oxidação. Lembrando que o átomo, quando ele oxida, ele perde elétron. Agora, quando o elétron está no reagente, potencial de redução, porque no reagente o átomo está ganhando aquele elétron, ele está recebendo aquele elétron. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Então aqui eu tenho os dois potenciais de redução. Meus queridos, nunca mais esqueçam isso, ok? Vamos lá. Voltando para o exercício. Número 1, tá? Ele quer que a gente assinale o que é verdadeiro e some no final, tá? Número 1. Uma pilha é o emprego controlado de reações espontâneas de oxirredução gerando corrente elétrica. Perfeito, galera. Olha só. Uma pilha é um processo, o que ocorre na pilha, né, é um processo espontâneo, isto é um processo que ocorre naturalmente, sem esforço, beleza? Então a gente diz que esse processo é espontâneo e esse processo ele gera energia. A pilha é um dispositivo que transforma a energia química em energia elétrica, beleza? E como que ela faz isso? Através desse trânsito de elétrons. Lembrando, eu vou ter na pilha um cara oxidando, né? Uma reação de oxirredução é um cara que vai oxidar e um cara que vai reduzir.
um cara que vai perder elétron. Esse elétron vai caminhar até algum átomo que vai reduzir. Ou seja, esse trânsito de elétrons, né, que vai nos gerar a corrente elétrica. Tudo bem? Então, a pilha, ela pega a energia química e transforma em energia elétrica através de reações de oxirredução. Ou seja, alguém oxida, perde elétron, e alguém reduz, ganha elétron. Show de bola, galera? Maravilha. Então, a número 1 está certa. Vamos pegar aqui, então, ó. Número 1, botar um Vzinho de verdadeiro. Número 2, vamos ver. Em uma pilha, os elétrons são transferidos do cátodo para o anodo. Galera, de uma vez por todas, para vocês nunca mais confundirem quem é cátodo e quem é anodo, tá? Para não ter dúvidas, ok? Macetão do tio Zé. Tio Zé fica feio, né? Nossa, me senti até velho agora, Jesus. Bom, macetão, galera. A gente vai lembrar de uma palavra. E a palavra vai ser caro. Beleza? Meu caro. Minha caro. Não pode ser caro, tá? Por que a palavra caro? Vamos lá, galera, para vocês nunca mais esquecerem, ok? Macetão. Eu vou juntar a consoante C com a consoante R, ok? E eu vou juntar também a vogal A com a vogal O. E o macete fica: cátodo sofre redução, anodo sofre oxidação. Nunca mais esqueçam isso, galera. Consoante com consoante, vogal com vogal. Beleza? Consoante C com a consoante R, cátodo redução. E vogal A com a vogal O, anodo oxidação. Ou seja, é no anodo que ocorre a oxidação. É no cátodo que ocorre a redução. Vamos ler de novo a número 2? Agora vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Em uma pilha, os elétrons são transferidos do cátodo para o anodo. Vê se faz sentido na cabecinha aí de vocês. Ó. Cátodo sofre redução. Redução é ganhar elétron. Então vocês acham que o elétron vai de quem ganha para quem perde? Faz sentido isso? Para o cara ganhar, alguém não teria que perder antes? Bugou? Olha só. Para o cara ganhar elétron, alguém tem que perder aquele elétron antes. Concorda comigo? Ou seja, o trânsito de elétrons é de quem perde para quem ganha. Vê se não faz sentido. O cara primeiro precisa perder elétron, esse elétron vai caminhar até chegar em alguém que está querendo recebê-los, certo? Mania, cara. Então, os elétrons em uma pilha, eles vão de quem perde para quem ganha. Fez ou não fez sentido? Ou seja, quem que perde elétron? Anodo, oxidação. O anodo perde elétron. Quem que ganha elétron? Cátodo, redução. Beleza? Então, o trânsito de elétrons vai do anodo para o cátodo. Show de bola, galera? Vamos ler a número 2 de novo, que eu já nem lembro o que ela está falando. Em uma pilha, os elétrons são transferidos do cátodo para o anodo. E não é verdade, é ao contrário. É do anodo para o cátodo. Beleza, galera? Então, a número 2 está wrong. Eu sei, bilíngue, né? Então fico misturando as línguas, desculpa. I'm sorry. Número 4. Na pilha apresentada, que está num desenho maravilhosamente bem feito por mim. Beleza? Ó, tem aqui essa pilha. O cobre atua como agente oxidante. Olha que interessante o que ele falou aqui pra gente, ó. Agente oxidante. Já vamos voltar aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui. Para quem que essa pilha, no caso essa pilha aqui, para onde que os elétrons estão indo, da onde que os elétrons estão saindo? Isto é, quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução. Vamos ver? Olhando para cá, galera. Só para a gente entender essa pilha, ok? Temos 2 eletrodos, um eletrodo de cobre e um eletrodo de níquel. Show de bola?
O que acontece? O eletrodo de cobre, ele vai ter uma solução, tá? Poderia ser, sei lá, o sulfato de cobre, por exemplo. Então, aqui na solução, que é esses caras que eu desenhei em azul, ele vai estar na forma aquosa, ou seja, ele está dissolvido na água, beleza? Portanto, ele vai estar na sua forma iônica, Cu+2, beleza? Por exemplo, se for uma solução de sulfato de cobre, a gente vai ter sulfato de cobre em água, e a água ela vai lá e vai separar esses íons em íons Cu2+, e SO4 2-. Tudo bem? Só que na apostila ele não quis desenhar o íon, né, que estaria junto do Cu+2 e do níquel, tá? Poderia ser o sulfato, poderia ser outro, tá? Não necessariamente sulfato, mas ele é irrelevante pra gente, ok? Beleza. É só pra gente entender que na solução o cobre vai estar na forma Cu+2 e o níquel a mesma coisa, ó, Ni+2. A água separaria o níquel do seu outro íon, né? Poderia ser o sulfato, como a gente viu com o cobre, tá? Beleza então, galera. O que vai acontecer aqui então, pessoal? Como que a gente vai descobrir quem quer oxidar e quem quer reduzir? Olhando os potenciais. A gente já viu que essas reações nos dão os potenciais de redução. Beleza? Vamos lá. Aqui está falando para a gente que o cobre, ao ganhar 2 elétrons, né, ao sofrer redução e ir para o cobre 0, o potencial dele é mais 0,34 volts. Tudo bem? Já no níquel, quando o níquel sofre redução, seu potencial é menos 0,25 volts. Ou seja, desses dois aqui, qual que tem o maior potencial de redução? Não é o cobre? Ou seja, pessoal, se o cobre tem maior potencial de redução, ele que vai ter tendência de reduzir. A pilha não é um processo espontâneo? A gente não falou que a pilha é algo que ocorre naturalmente? A reação que ocorre dentro da pilha não é natural? Ela não é espontânea? Ou seja, se o cobre tem maior potencial de redução, o natural é ele reduzir. O natural é ele ganhar elétrons, tudo bem? Porque ele tem maior potencial de redução que o níquel. Tudo bem, galera? Beleza, então. Se o níquel tem menor potencial de redução, qual é o que ele tem mais facilidade de fazer? Oxidar. Tudo bem? Lembrando que oxidação é o oposto da redução. Então, se o níquel tem mais facilidade de oxidar, o cobre tem mais facilidade de reduzir. E vice-versa. Show de bola. Então, vamos lá então. Se a gente viu que a pilha, né, ela funciona do anodo, que sofre oxidação, para o catodo, que sofre redução, e a gente acabou de falar que o cobre que vai reduzir e o níquel que vai oxidar, a pilha ela tá transferindo elétron do níquel para o cobre. E assim o níquel vai perdendo elétron e o cobre vai ganhando elétron. E aí que vai movimentando essas cargas, fazendo a pilha de fato funcionar. Show? Show. Então deixa eu ler de novo aqui. Na pilha apresentada, o cobre atua como agente oxidante. Presta bastante atenção, galera. O cobre, ele está sofrendo o quê? Ele está sofrendo redução, ok? Se ele está sofrendo redução, significa que para ele ter reduzido, alguém tem que ter se oxidado. Acompanhe esse raciocínio comigo, ó. A número 4, é a número 4? A número 4 está falando que o cobre é o agente oxidante, tá? O que é agente oxidante? Agente é aquele causador de algo, tudo bem? Agente oxidante significa que aquele cara causou a oxidação. Tem também o agente redutor. Quem é o agente redutor? É o cara que causou a redução. Então, o agente é o causador de algo, tá? Ou seja, se ele falou que o cobre é o agente oxidante, é porque sem o cobre a oxidação não teria ocorrido. Isso aí, pessoal, procede?
Ó, o cobre não sofre redução? Se ele sofreu redução, é porque alguém tem que ter oxidado para isso acontecer, que foi o níquel nesse caso. Então, a verdade é que a número 4 está certa. O cobre é o agente oxidante, tá? Sem ele, o níquel não teria oxidado, porque não teria ninguém para reduzir. Sacaram a ideia? Então, presta atenção. Quem é o agente oxidante em uma pilha? É quem sofre redução. Sem o cara que sofre redução, não haveria a oxidação. Tudo bem? Então, é graças ao cara que se reduz que houve a oxidação. Portanto, ele é o agente oxidante. Quem é o agente redutor? É quem fez a redução acontecer. Ou seja, para a redução acontecer, para algum átomo ganhar elétron, outro tem que perder. Então, o agente redutor é o cara que perde elétron, é o cara que oxida. Tudo bem? Então, nesse caso, quem seria o agente redutor? O agente redutor é o níquel. Por quê? Graças aos elétrons que o níquel perdeu, o cobre pôde se reduzir. Se não tivesse o níquel aqui, o cobre não ia reduzir. Compreenderam isso, galera? Então, aqui a gente tem o níquel funcionando como agente redutor, aquele que causou a redução do cobre, e o cobre é o agente oxidante, aquele que causou a oxidação do níquel, como se um complementasse o outro. Tudo bem? Show de bola? Maravilha. Então, lendo novamente, número 4, na pilha apresentada, o cobre atua como agente oxidante e está certo. O cobre, como se reduz, os elétrons chegam até ele, graças a ele, então, que o níquel sofre a oxidação. Número 4, está certo. Beleza, galera? Espero que deu para se fazer entender. Vou pegar aqui. Então, por enquanto, a gente tem número 1 e a número 4 corretos, tá? Eu gosto de perder bastante tempo nesse tipo de exercício, galera, porque a gente consegue trabalhar um monte de fundamento nele, tá? Número 8. A pilha mostrada gera uma voltagem de 90 milivolts. Galera, não se assustem, tá? Não se assustem. Por quê? Quando ele fala milivolts, a gente não precisa saber o que é um milivolt, beleza? A gente tem que pensar de forma raciocínio lógico, tá? Raciocínio lógico. Vou dar uma dica para vocês, ó. A gente tem metro, milímetro, correto? Show. A gente tem grama, miligrama, beleza? Show de bola. A gente tem litro, mililitro. Vocês conseguem ver a igualdade? Tudo bem, galera? Então, quando a gente está lá no fundamental e a gente começa a aprender aquela parte da conversão de unidades, né? Então a gente vai ter as unidades. Não queria botar aqui não, senão a gente vai perder um pouco de tempo, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês, galera, deixa eu só apagar essa página 406 aqui, que está ocupando o espaço que eu quero. Ó, vou dar o exemplo com grama, ok? Temos quilograma, decagrama e já pulei. Tem o hectagrama primeiro, né? Hectograma, o decagrama, o grama, decigrama, centigrama e o miligrama. Ó, daqui até aqui foram 1000 casinhas. 1000 casinhas não, ó. Perdão, 3 casinhas. O que isso significa, galera? 1 grama é igual a 1000 miligramas. Ah, vou mudar. Vamos botar agora, vou botar litro, beleza? E aqui eu vou botar, agora a gente está falando de volume, então vou apagar o miligrama e vou botar mililitro, tudo bem? O resto eu vou deixar em grama, tá? Mas seria para passar tudo para litro, que agora a gente está falando em unidade de volume. Então aqui seria quilolitro, hectolitro, beleza? E assim vai. Galera, vê que não muda nada. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Ele falou em milivolts. E a gente tem o volt, tá? Então,
1 volt é igual a 1000 milivolts, tá? Essa sacada a gente tem se a gente imaginar dessa forma, tudo bem, galera? Não muda muita coisa de um para o outro, só muda o tipo de grandeza que a gente está trabalhando, tá? A gente deu o exemplo do litro, da massa, quer dizer, do volume, da massa, né? E aqui a gente estava falando de volt, milivolt, beleza? E assim vai, tranquilo? E ele falou então, na número 8, que a pilha mostrada gera uma voltagem de 90 milivolts. Como que a gente calcula a voltagem de uma pilha? Bom, para a gente calcular a voltagem, galera, a gente tem que ver a diferença de potencial da pilha. Calculando essa diferença de potencial, que a gente chama de DDP, tá? Como que a gente vai calcular a diferença de potencial? Bom, a diferença de potencial ele é calculada, pessoal, da seguinte forma: potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Potencial de redução maior, que é o cara que de fato vai reduzir, mais 0,34. Vou botar aqui embaixo, ó. 0,34 menos 0,25, que é o potencial de redução menor. Então, menos 0,25. Isso aqui vai ficar mais, né? Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 0,34 mais 0,25. Isso aqui vai dar 0,59 volts. Beleza? Ele falou que a pilha mostrada gera uma voltagem de 90 milivolts. Beleza? Para eu passar de volt para milivolt, é só multiplicar por 1000. Lembra que a gente fez aqui? Então, multiplicando por 1000, a gente vai ter 590 milivolts. E não 90. Show de bola? Tá errada essa número, se eu não me engano, 8. Maravilha, galera. Vamos ver agora número 16. E saí da página. Voltei. 16. Em todas as pilhas, o anodo corresponde ao polo positivo, ou seja, polo onde ocorre reação de oxidação. Vamos lá. Anodo. Anodo é onde sofre oxidação, tá certo? Vamos ver nessa pilha quem é o anodo e quem é o cátodo, ok? O níquel, ele se oxida, tanto que o caminho dos elétrons estão indo dele para o cobre. Então, se o níquel oxida, ele é o anodo. O cobre está reduzindo, ele está ganhando aqueles elétrons. Então, já que o cobre está ganhando elétron, ele vai ser o, reduz cátodo. Beleza? Pessoal, o anodo, tá, é onde sofre oxidação. Ou seja, é onde eu vou ter uma quantidade de carga positiva maior. Lembra, oxidar é perder elétron. Então aqui eu vou ter uma quantidade de carga positiva maior. O que significa que o polo do anodo tem que ser negativo. O polo do anodo tem que ser o oposto do excesso da carga do eletrodo. Tudo bem? Se o eletrodo tem um excesso de positivo, o polo tem que ser negativo. Lembrando que os opostos se atraem. Então, o polo do anodo é negativo, tá? Anodo oxida. O polo do cátodo, que é o cara que vai receber elétrons, que é onde vai ter mais carga negativa, o polo do cátodo tem que ser positivo, que é o oposto da quantidade maior de cargas desse eletrodo. Beleza? Então, polo positivo, cátodo, polo negativo... Viajei, né, cara? Perdão. Viajei. Calma aí que eu buguei a mente aqui rapidão. Anodo, oxida, excesso de carga positiva, então tem que ter a carga oposta. Eu botei... isso aqui me confundiu um pouco. Perdão a todos. O anodo vai ser o polo negativo, tá? Eu falei certo, só coloquei errado.
E aqui o cátodo vai ser o polo positivo. Belezinha? Anodo, oxidação, muita carga positiva, polo tem que ser o oposto. Cátodo, redução, muita carga negativa, polo tem que ser o oposto. Show de bola? Então vamos reler aqui. Em todas as pilhas o anodo corresponde ao polo positivo. Errado. O anodo corresponde ao polo negativo. Show? Então, número 16, errado. E por último, número 32. Caraca, esse exercício tá rendendo, hein? Mas é bom que ele engloba bastante coisa de pilha, isso que é legal, né? Então é muita coisa no exercício só. Tanto que a gente só vai fazer esse aqui e depois a gente pula para a química B. Belezinha? 32, galera. O níquel sofre redução na pilha apresentada. Lembrando, a pilha é um dispositivo onde ocorre uma reação de oxirredução, sendo que isso tem que ser espontâneo, tem que ser natural. Ele falou que o níquel sofre redução, não é isso? O níquel sofre redução na pilha apresentada. A gente falou que o níquel está perdendo elétron. Olha aqui, ó, o natural é o níquel perder elétrons, tudo bem? Ele que está perdendo elétron para o cobre. Se ele está perdendo elétron, ó, ele está sofrendo oxidação, anodo, oxidação, tá? E ele fala que o níquel está sofrendo redução. De cara, só pelo potencial de redução, é só olhar. Quem tiver um menor potencial de redução é aquele que vai sofrer oxidação. Nesse caso, o níquel, tá? O níquel sofre oxidação e não redução. Caiu. Então, 32, só para a gente finalizar, por fim, né? Finalmente, esse exercício. Como ele quer o somatório, galera, somatório fica sendo 5, é a resposta, beleza? Dá até para jogar na Mega Sena um dos 6 números, e vai que tu acerta. Jogo 5, beleza? Beleza então, galera, vamos agora para a parte de química orgânica. Bora então, minha galera, pega esse aqui de química B pra gente, ó. Pergunta: há quantos isômeros ópticos inativos na molécula abaixo? Tá aqui a molécula e ele quer saber quantos isômeros ópticos inativos tem nela. Beleza? Vamos ver então. Vamos ver. Pensa numa cor. Não me fala, não me fala. A cor que você pensou é vermelho. Mas não vou fazer de vermelho. Vou fazer de azul. Se liga, galera. Isômeros ópticos inativos, a gente precisa primeiro saber quantos carbonos assimétricos a gente tem na molécula. Beleza? Show. O que é um carbono assimétrico? Um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Então, o carbono assimétrico, que não tem simetria nenhuma, é aquele que tem 4 ligantes, né? Os 4 ligantes dele vão ser diferentes entre si, beleza? Partiu então para cá, ó. Quantos carbonos a gente tem nessa molécula? Vamos contar? Cada vértice, né? Cada pontinho é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. Desses 9, vamos ver se existem carbonos assimétricos aqui. Primeiro carbono. Esse camarada aqui da esquerda, tá? Vamos contar daqui para cá. Pessoal, este carbono, ele está fazendo 4 ligações diferentes? Acredito que não, mas olha só. Ele está fazendo uma ligação com esse carbono aqui, tudo bem? Eu tenho que olhar as 4 ligações separadamente, ó. Esse carbono, estou analisando ele primeiro. Ele está ligado a este carbono. O que mais? Ah, não estou vendo mais nenhuma ligação aí, professor. E a gente está cansado de saber que, quando a gente representa uma fórmula em bastão, o carbono não está completando as 4 ligações visualmente. Significa que está faltando mostrar o que aqui para a gente? Hidrogênio, não é isso? Então, esse carbono, como só está fazendo uma ligação visualmente, significa que ele tem 3 hidrogênios implícitos aqui. Isto é, ele está ligado a um carbono
e a 3 hidrogênios. 3 hidrogênios são 3 átomos iguais. Para o carbono ser assimétrico, ele tem que estar ligado a 4 elementos diferentes. Não é o caso desse carbono, tudo bem? Próximo. Este carbono aqui agora, vamos analisar ele. Bom, para cima a gente pode ver que ele está ligado a um cloro, beleza? Para a direita ele está ligado a isso tudo aqui, ó. Tudo que está para a direita, ó. Tudo isso aqui. Para a esquerda ele está ligado a um carbono só. Aqui a gente pode até chamar isso aqui de uma metila, né? Que é um CH3, beleza? Então ele está ligado por enquanto a um cloro, a isso tudo aqui e a metila. Por enquanto os três são diferentes, correto? Para baixo, né? Vamos colocar aqui para baixo. O que está faltando nele? Está faltando uma ligação implícita, que é o hidrogênio, beleza? Então este carbono, de fato, ele está fazendo 4 ligações diferentes. Então, portanto, a gente pode chamá-lo de assimétrico. Como que a gente representa um carbono assimétrico? Coloca um asterisco sobre ele. Então, aqui, ó, como ele é assimétrico, vou deixar um asterisco para a gente poder contar depois, tá? E para representar ele. Carbono do lado. Esse aqui. Esse carbono aqui, ele está ligado a um bromo, aqui embaixo. Para a direita, a isso aqui, ó. Tudo que está para a direita, beleza? Para a esquerda, tudo isso aqui. Perceba que o que está para a direita é diferente do que está para a esquerda, então são diferentes. Aqui tem o bromo, que é diferente dos dois. E para cima a gente vai ter o hidrogênio que está faltando, implícito ali. Beleza? Então esse carbono também tem os 4 ligantes diferentes. Então ele também vai ser, portanto, assimétrico. Vou deixar aqui também um asterisco para representar isso. Próximo, esse aqui agora, galera. Ó, esse aqui para a direita, isso aqui. Para a esquerda, isso aqui, ó, perceba. Diferente disso, né? Para cima, cloro. E para baixo, hidrogênio. Mais um carbono assimétrico. Beleza, galera? Então já deixa aqui, ó. 3 carbonos quirais por enquanto, né? 3 carbonos assimétricos. Esse carbono aqui do meio, galera, só um instante, ó. Antes da gente ir para esse aqui do meio, esses aqui, ó, que estão nas extremidades, um em cima e embaixo, esse carbono aqui de baixo, ele só está ligado a esse carbono em cima, né? Então aqui, ó, ele vai ter 3 hidrogênios ligados a ele. De cara ele não é quiral. O de cima é o espelho do de baixo. A mesma coisa, tem 3 hidrogênios nele. Ele só está ligado ao carbono aqui do meio. Portanto, ele também não é quiral. Tem 3 ligantes iguais. Beleza? Já descartamos aí esses dois. Esse aqui do meio, galera. Bom, se vocês observarem, de cara, esse do meio, ele está ligado ao carbono, a metila em cima e a metila embaixo. Ó, vê se o que está em cima não é igual ao que está embaixo. Não são 2 ligantes iguais? Então, nesse caso aqui, o carbono do meio também não vai ser quiral por causa desses dois ligantes iguais. Porque se a gente observar o da direita, é isso aqui, o da esquerda, isso tudão aqui. São diferentes. Mas calhou daqui, ó, metila, metila, em cima e embaixo. Então, não vai ser quiral porque os 4 têm que ser diferentes. E não é o caso aqui. Beleza? Próximo. Esse aqui, galera, do meio. Esse carbono aqui, ele está ligado para a direita a uma metila, CH3. À esquerda, isso tudo aqui. Em cima, uma hidroxila. E embaixo, hidrogênio implícito. Portanto, ele vai ter aí, ó, os 4 ligantes diferentes. Logo, pessoal, ele vai ser um carbono quiral. E esse último aqui, ó, de cara também não vai ser quiral porque ele tem 3 hidrogênios ligados a ele, já que ele só faz uma ligação visual aqui com outro carbono. Conta comigo então, galera. A gente tem 4 carbonos quirais nessa molécula. 4 carbonos assimétricos. Porém, não é essa a pergunta que ele fez pra gente. A pergunta é: há quantos isômeros ópticos inativos? Ó, ele está especificando isômeros ópticos inativos, que não desviam o plano da luz polarizada. Olha só, galera, como que a gente faz para calcular o número de isômeros inativos?
Tem uma fórmula para a gente calcular o número de isômeros ópticos ativos, que é a seguinte. Ó, isômeros ópticos ativos é igual a 2 elevado a N. Quem é N? N é justamente o número de carbonos quirais na molécula. Tudo bem? Quantos carbonos quirais a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, o número de isômeros ópticos ativos é 2 elevado a 4. Quanto que dá isso, galera? 2 vezes 2, 4, né? Vezes 2, 8 e vezes 2, 16. Então, o resultado do número de isômeros ópticos ativos é 16. Beleza, mas ele também não quer isso. Ele quer saber o número de isômeros ópticos inativos. E aí, para a gente calcular, basta a gente colocar o seguinte, ó. O número de isômeros ópticos inativos é igual a metade do número de isômeros ópticos ativos, que nesse caso vai ser a metade de 16. E isso vai dar isômeros ópticos inativos igual a 8. Resposta 8, galera. Belezinha? Vamos ver se a gente consegue fazer mais alguns aí, tá? Pelo menos mais umzinho, vamos ver. Bora, galera. Número 2. Circule o carbono quiral da molécula de dietilpropiona representada abaixo. Qual será o carbono quiral, galera? Vamos lá, então. Bom, aqui dentro deste ciclo, a gente vai ter 3 ligações duplas alternadas, que é isso que representa, né, o anel aromático, que é essa bolinha aqui no meio, tudo bem? São essas 3 ligações duplas alternadas aí. Bom, pessoal, cada um desses carbonos estaria fazendo uma dupla ligação, tá? Nesse caso, não haveria a isomeria, o carbono quiral, em nenhum desses aqui de dentro, tudo bem? Lembrando que eles têm que ter os 4 ligantes diferentes, certo? Então, vamos embora. Vamos então daqui pular para cá, esse carbono aqui. Esse carbono já dá para ver de cara que ele está fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, que é o mesmo ligante, né? Então, como o carbono quiral ele tem que ter os 4 ligantes diferentes, também não poderia ser a resposta, correto? Porque aqui eu vou ter para a direita isso tudo, beleza? Para a esquerda isso aqui, né? Essa fenila. E para cá a gente vai ter a dupla O, beleza? Tranquilidade, galera? Então, não seria a resposta correta, porque é o mesmo ligante fazendo uma dupla ligação aqui com ele. Belezinha? Belezinha. Esse carbono aqui. Bom, vê se ele é o mais provável aqui, galera. Olha só. Esse carbono, para a direita, ele está ligado ao nitrogênio, né? Mais essas 2 etilas. Para baixo, uma metila. Para a esquerda, isso tudo aqui. Está faltando uma ligação, que é o hidrogênio que está implícito. Então, tá aí, ó. Hidrogênio aqui em cima. Esse carbono, de fato, ele vai ter os 4 ligantes diferentes. Então, como ele quer que a gente circule, a resposta correta é esse carbono aqui. Tudo bem? Esses 2 carbonos aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, ele só está condensando, né? Mas isso aqui é um radical etil. Ó, o metil, por exemplo, quando a gente quer representar o radical metil, a gente não coloca CH3? Beleza? Ó, por exemplo, isso aqui é uma metila. Por que é uma metila? É um carbono e 3 hidrogênios. Metila representada por CH3, quando a gente vai condensar. A etila, ó, 2 carbonos, prefixo et, né? Então, representando uma etila, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó. 2 carbonos, né? Esse aqui tem 2 hidrogênios, não poderia ser quiral, porque ele tem 2 hidrogênios, são 2 ligantes iguais. E esse aqui tem 3 hidrogênios, são 3 ligantes iguais. Ó, C2, H1, 2, 3, 4, 5.
Então aqui a gente vai ter uma etila. Tudo bem? Só para vocês não ficarem perdidos quanto a isso aqui, tá? Aqui ele só está representando na forma condensada essa etila. Então nenhum desses dois casos poderia ter um carbono quiral. Então a resposta vai ser esse aqui no meio. Belezinha, pessoal? Bom, dá pra gente ver mais um exercício e a gente fecha essa aula maravilhosa. Show de bola então. Vamos lá, galera, pra gente fechar essa aulinha maravilhosa aqui, ó. Número 3. Há quantos carbonos assimétricos no 1, 2, 3, 4, 5, mentira. 1, 2, 3 propanotriol, tá? E qual tipo de função orgânica presente nessa molécula? Bom, galera, propan, né, an, ligação simples entre carbonos. Terminou em ol. Então aqui a gente vai ter, ó, que tipo de função? Vai pensando, galera. Vamos desenhar primeiro e eu acho que vai ficar mais fácil da gente reconhecer depois. Mas dá para saber também pelo nome, tudo bem? Qual função que a gente vai ver? Ó, prop é o prefixo de quantos carbonos? Prefixo de 3 carbonos. Então a gente vai desenhar 3 carbonos aqui, ó. Pronto. Beleza? No carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3, a gente vai ter o ol, tá? É porque está escrito de uma forma diferente da qual a gente está acostumado. A gente está acostumado a ver isso aqui, ó. Propan, 1, 2, 3, triol, né? A gente está acostumado a ver o número lá pro meio, mas pode vir na frente também, tá certíssimo, tá, galera? Só pra gente não confundir. Então, ó, pensa da seguinte forma. Aqui não tem 3 números, então esses 3 números, em sequência, né, quando ele separou pela vírgula, são números sequenciais, são números de repetição. E aonde que está tendo a repetição no nome? Ó, 1, 2, 3, são 3 repetições. A repetição no nome está no tri. Consegue enxergar? Tri é o prefixo de repetição para 3. Algo está se repetindo 3 vezes. E aí, ó, o que está se repetindo 3 vezes? O que está ao lado do tri, que no caso é o ol. E o ol é o que a gente usa para representar ali, né, o nosso álcool, a nossa hidroxila nesse caso. Beleza? Então no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3, a gente vai ter uma hidroxila, OH. Então, ó, OH, OH, OH. Beleza? Show de bola. Pronto, desenhamos aqui 1, 2, 3 propanotriol. Maravilha, galera. Aqui então, qual função que a gente tem de cara? Um álcool. Beleza? Lembrando que o álcool é quando a gente tem a hidroxila ligada a carbono saturado. Então a gente vai ter um álcool, um triol. Beleza? Maravilha. Primeira pergunta. Há quantos carbonos assimétricos? Bom, a segunda a gente já respondeu, só falta quantos carbonos assimétricos. São 3 carbonos. Vamos ver se tem algum assimétrico? Ó, primeiro carbono, galera. Esse cara aqui. Esse cara ele está ligado à hidroxila embaixo. Para cá ele está ligado a isso aqui. Só que está faltando 2 ligações, não é verdade? Então, logo, ele vai ter 2 hidrogênios. Se ele tem 2 ligantes iguais, ele não pode ser considerado um carbono assimétrico. Beleza? Então o primeiro carbono não é assimétrico. Segundo carbono, esse aqui do meio. Antes da gente ir para o segundo, olha para esse aqui da ponta. Vocês conseguem enxergar que ele é o espelho desse? Olha só, não é a mesma coisa? Ó, esse carbono embaixo, uma hidroxila, ao lado isso aqui. Beleza? E aí está faltando 2 ligações que a gente completaria com 2 hidrogênios. Beleza? Então nenhum desses 2 é assimétrico. E o do meio? Vamos ver o do meio? O do meio para a direita a gente vai ter isso aqui. Para cima uma hidroxila e para a esquerda isso aqui. Está faltando uma ligação, então a gente coloca um hidrogênio.
Beleza? Os 4 ligantes são diferentes, galera? Vocês conseguem enxergar 4 ligantes diferentes nesse carbono? Para cima, uma hidroxila. Para baixo, o hidrogênio. Para a direita, carbono e hidroxila. Para a esquerda, carbono e hidroxila. Ué, não tem carbono assimétrico. Pessoal, então a resposta a quantos carbonos assimétricos no carbono, no 1, 2, 3 propanotriol? Nenhum. Beleza? Resposta é que não tem carbono assimétrico. Aqui a gente não vai ter a isomeria ótica acontecendo. Beleza? Então, às vezes a pergunta tem algumas pegadinhas desse tipo. Tudo bem, galera? A gente não é obrigado a dar uma resposta, tipo, no caso a gente está dando a resposta, né? Mas a gente não tem que se sentir obrigado a achar algo só porque ele está falando, entendeu? Tipo, a quantos carbonos dá a entender que tem, né? Mas a gente olhou e viu que não tem. Então a resposta é 0, sem dúvida nenhuma, tudo bem? Então, a quantos carbonos assimétricos? Carbono quiral igual a 0. Beleza, galera? Bom, então é isso. Nossa aulinha vai ficando por aqui. Agradeço aí pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!